Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e no último vídeo de Top 10, este glorioso quadro editado pelo Nicolas, me sugeriram que eu fizesse um Top 10 declarações de Alexandre Matos. Achei uma boa ideia e cá estou para trazer as 10 declarações mais curiosas, enfim, coloque o adjetivo que você quiser, de Alexandre Matos desde que ele chegou ao Santos em junho de 2025. E vai ser importante daqui para frente nesse vídeo, em específico numa posição, que você lembre que ele chegou em junho, mas daqui a pouco eu falo disso. Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, dá algumas declarações, elas são raras, mas mesmo assim, por 10 vezes, foi complicado. Em um dia que ele resolveu dar entrevista, no pós-jogo, ele conseguiu falar 3 frases, que vieram parar nesse top 10. Então esse dia rendeu. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos com o 10º lugar. O 10º lugar é a frase: aniquilaram a credibilidade do Santos. O parágrafo completo, em uma coletiva que ele deu há alguns meses, mais especificamente em setembro, foi o seguinte: não ter dinheiro está longe de ser uma preocupação no Santos. O que já é uma frase um tanto quanto complicada. Estou acostumado. O que temos que resgatar, e o presidente Marcelo vem fazendo isso, com minha vinda, a do Vojvoda, atuações no mercado, se deve à credibilidade dele. Impressionante como o Santos peca na dificuldade que aniquilaram a credibilidade. Grande maioria dos clubes não querem conversar ou criam dificuldades. Isso se deve ao que o Santos fez no passado, se sair do Santos com o legado de resgatar a credibilidade, serem um profissional realizado. Olha, a declaração completa é bastante complicada. A primeira frase, de não ter dinheiro está longe de ser uma preocupação, eu não vou nem entrar no mérito. Vou focar na questão de aniquilaram a credibilidade. Ele não está errado. Claro que desde Rueda, você pode voltar em Modesto, em Pérez, em quem você quiser também. Mas desde o Rueda é inegável que o Santos tem zero credibilidade no mercado. Inclusive a gente vê outros times alegando isso de fato e que a atual gestão tem que ir lá, sei lá, mandar o Edinho para a Rússia para ver se convence os russos de que o Santos tem alguma credibilidade. Mas nem Alexandre Matos nem o restante da direção tem arrumado isso, né? Vamos focar no transfer ban que tá para chegar aí do Arouca. O presidente do Arouca vive declarando, quando questionado, que o Santos sequer procurou ele, tem feito propostas quando procura de parcelamento e ele quer o dinheiro, pelo João Basso. Que beleza. Então assim, é difícil cobrar volta à credibilidade quando você deve, com todo respeito, ao Arouca de Portugal. 9º lugar, agora serão as 3 frases, 3 declarações dadas no mesmo dia. Vou até pedir para o Nicolas, claro, colocar o vídeo. Foi gravado pelo De Olho no Peixe, numa zona mista pós-jogo em novembro do ano passado, salvo engano, contra o Palmeiras, posso estar falando besteira. O Alexandre Matos falou durante mais ou menos 6 minutos. E tem uma série de declarações um tanto quanto complicadas, né? Ou complicated, já diria Avril Lavigne. Gosto muito, hein? Gosto muito. Vamos fazer umas coisas pontuais. Primeiro, não tem tanto tempo assim. Fiz uma coletiva só para falar com vocês. Então não tem tanto tempo assim. Segundo, eu tenho 2 meses de Santos. Sobre a avaliação de 2 meses de trabalho, é isso que está me perguntando. Uma chegada no meio de uma temporada, né? Onde a nossa janela do meio do ano é a pior. Que jogador bom já jogou. Não tem como transferir. No 9º lugar, ficou a seguinte parte desse trecho. Fiz uma coletiva há pouco tempo. É curioso ele falar isso porque essa declaração foi dada no dia 9 de novembro. A coletiva mais recente dele, e que segue sendo a mais recente, inclusive agora em fevereiro, foi no dia 3 de setembro. Ou seja, ele falar que deu uma coletiva há pouco tempo, quando questionado por que pouco falava, não era verdade. Fazia 2 meses que ele não falava com qualquer repórter que cobre o Santos. 2 meses. Vamos para o 8º lugar. Tenho 2 meses de Santos, declarou ele nesse mesmo trecho, né, nessa mesma zona mista. Não foi contra o Flamengo, inclusive no vídeo dá para ver o Maracanã ao fundo, né, uma placa escrito Maracanã, foi contra o Flamengo, não contra o Palmeiras. Ele falou no dia 9 de novembro que tinha 2 meses de Santos e que com tão pouco tempo ele não podia ter mudado tanta coisa. Lembre-se que eu falei no começo do vídeo, ele chegou ao Santos em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Eu sou ruim de matemática, mas meus dedos ajudam a perceber que ele já estava há 5 meses no Santos. Quando ele falou que estava há 2 meses, fazia 2 meses que ele tinha dado uma coletiva e 5
de que estava trabalhando no Santos. Faltou um pouquinho de realidade nessa entrevista. Mas o 7º lugar prova que realmente estava difícil aquele dia. É o dia que o Santos perde o Flamengo de 3-2, inclusive, que eu grito um pouquinho sobre o bom tempo no vídeo pós-jogo. Nessa mesma entrevista ele falou o seguinte: a janela do meio do ano é a mais difícil. Aliás, ele fala, a janela do ano é a pior. Jogador bom já jogou, não tem como transferir. E é muito curioso que ele tenha falado isso, e foi em novembro, ele já tinha contratado jogadores, que a janela do ano é a pior. E pode ser, meio de temporada por aqui, é difícil você contratar jogadores que estejam bem nos outros times, porque de fato eles vão estar jogando. O problema é que ele contratou um monte de jogador, mesmo que alguns vindo de fora, tipo o Alexis e o Adonis, por exemplo, exemplo bem curto. Mas ele contratou o Lautaro, vindo de um time daqui no mesmo período. Então assim, jogador bom já jogou, fica difícil transferir. Então quem transferiu pra cá é ruim? É isso? Então tá bom. É a sua escolha, é o seu trabalho. 6º lugar, ele já declarou, pelo menos internamente, que o elenco do Santos é bom, é muito forte, que não precisa fazer nenhuma revolução neste elenco. Olha, é complicado que a leitura siga sendo essa, eternamente essa. O elenco não é bom, o elenco não é muito forte, o elenco precisa de revolução. Sim, vou ser direto ao ponto. Essa declaração é muito fácil de ser contestada. No momento em que eu gravo, estou gravando antes de Santos e Noroeste, tá? Tá indo ao ar depois, para o Nicolas poder editar com tempo, mas tá indo ao ar antes de Santos e Noroeste. Independentemente se a gente vença, e pelo amor de Deus que a gente tenha vencido, já estava com 1 vitória em 8 jogos antes dessa partida. Que tenha ido a 2 vitórias em 9 jogos, por favor, pelo amor de Deus. Continua sendo pouco, né? Vamos para a próxima, que é a 5ª colocação. E a 5ª colocação é uma declaração que foi se repetindo durante uma coletiva. Na sua coletiva de setembro, essa que eu falei que segue sendo a mais recente, eu e o Edu Jardim estávamos ao vivo na live do Trio. Era um dia que a Gabi não pôde estar. Ou ela estava na coletiva, agora até me fugiu. E a gente ficou reagindo ao vivo à entrevista. Ele falava, a gente comentava alguma coisinha por cima rapidamente, depois fez toda uma análise. Em determinado momento a gente começou a contar, de novo, tá na live do Trio, tá aqui no canal, quantas vezes ele agradecia a Marcelo Teixeira e Marcelinho, quantas vezes ele falava que era grato aos dois. Foi assim, muitas vezes. Tanto que, por exemplo, o glorioso perfil Beisola Santista no Twitter, um dos melhores nomes possíveis, fez esse tweet que eu peço pro Nicolas colocar na tela, de resumo da coletiva do Matos. Marcelinho, obrigado. Marcelo Teixeira, obrigado. Marcelinho, obrigado. Marcelo Teixeira, obrigado. Marcelinho, obrigado. Marcelo Teixeira, obrigado. Até virou uma piada recorrente na live entre a gente, de agradecer qualquer coisa que acontecesse no Santos, geralmente ruim, claro, aos dois, porque foi muito engraçado, porém, ao mesmo tempo, desesperador. Aquela sequência de agradecimentos na coletiva. 4º lugar, é uma declaração que ele já deu 2 vezes. A mais recente teve react aqui no canal, que foi na beira do campo, antes de Santos e Bragantino, lá em Itaquera. Não adianta a gente trazer e tapar buraco. O que a gente precisa é priorizar a base e ser muito assertivo. Vamos priorizar a base. Ele falou isso na beira do campo e ele falou também na sua chegada em junho do ano passado. Eu sigo esperando esse momento em que a base do Santos será a prioridade deste clube. Não me parece ser o caso, a não ser que ele considere contratar o Gabigol um resgate da base. Renovar com o Neymar um resgate da base. Coragem para ser esse o argumento, mas é a única maneira que ele consegue defender esse tipo de frase. Em 3º lugar, Guerreirinhos! Simplesmente Alexandre Matos encarnou o craque Daniel no Choque de Cultura, que lá tem outro nome, personagem, mas eu esqueci qual é. E falou o seguinte, recentemente, após a derrota para o São Paulo no Morumbi, sobre o Lautaro, no caso. É um jogador que se dedica muito. Se perde gol é porque está lá. Vou voltar nessa frase. Não se esconde. Deveria, também vou voltar aí. É do coletivo, não do individual. Precisamos dos guerreirinhos que equilibram a equipe. Lautaro Dias, claro, uma contratação do Matos, né? Ele que trouxe primeiro o Lautaro do Equador para o Cruzeiro, do Del Valle, né? Depois do Cruzeiro para o Santos. Chamou o Lautaro de guerreirinho e falou que se ele perde gol é porque tá lá. Aí, às vezes ele não deveria estar. Lembrem do gol do Tassiano contra o Guarani, que é anulado porque ele tava lá, né? O Lautaro tava lá, na frente do goleiro, impedido. Ele não se esconde, diz o Matos. Deveria. Se tivesse se escondido nesse lance, o Santos tinha 2 pontos a mais no Paulista. Fica a dica. Guerreirinhos, cara. Guerreirinhos não tem a menor condição. Mas sabe quem não tem condição também? Eu vou contar pra vocês. Bilal Brahimi. Ele que hoje está na Estrela da Amadora lá de Portugal. Que o Matos achou uma boa ideia trazê-lo pra cá, pagar caro, enfim. Aí Wagner Frederico, herói, foi a uma coletiva em que o Matos estava lá num canto. Tem vídeo recente aqui no canal de
quinta-feira passada, mostrando que depois do jogo contra o São Paulo na Vila, nenhum dirigente ficou nesse canto em que usualmente eles ficam. Isso é muito simbólico, mas esse é um outro vídeo. E naquele dia, Wagner Frederico insistiu corretamente e jornalisticamente em perguntar sobre o Bilal, o cara que saiu do Santos com 20 e poucos minutos de utilização. E o Matos deu declarações realmente muito mal educadas. Acho que é uma falta de ética, uma falta de respeito falar sobre salário de um profissional. Ninguém aqui fala do seu salário e ninguém quer saber. Ninguém quer saber, esse é o ponto, mas a gente quer saber o salário do Bilal, né? Fica a dica. Aí eles trocaram mais farpas, no caso o Matos mesmo foi mal educado, e completou com "você é um desequilibrado", chamando Wagner Frederico de desequilibrado de maneira muito mal educada, muito feia, muito triste. Uma pena que ele tenha feito isso. Mas o primeiro lugar, obviamente, não é uma declaração oral, é uma declaração escrita. É o textão que Alexandre Matos postou há mais ou menos 3 meses para Neymar. Eu não vou ler o textão inteiro, eu vou pedir para o Nicolas colocar aqui um print do textão na tela para vocês. Mas quando o Alexandre Matos resolveu chamar Neymar de gênio incompreendido e mais, muito mais, ele simplesmente não parou. A gente ama o Neymar, talvez você não, mas enfim, é um ídolo da história do Santos. E assim, ok, o Alexandre Matos é um empregado do Santos. Ele precisa falar tudo isso para um jogador do time? Não sei, ele achou que sim. Tem react aqui no canal. Mas você é assim, um gênio. Quem te conhece sabe o ser humano que você é e o coração que você tem, a humildade que você exala, a preocupação que você tem com todos, o pai e amigo que você é. Você tem Deus no coração, uma aura boa. Meu irmão, sozinho você nunca estará. Não, tá, deixa eu parar, senão eu vou me embalar na poesia que foi aquele texto. Lembrando que o Santos estava na beira da zona de rebaixamento naquele dia. Aí escapou, tá bom, mas e o Neymar salvou. Mas precisava de textão? Escreve o textão pro Bilal. Mentira. Muito obrigado. Tchau.